Capítulo 234. Mova-se para fora, lute entre os caminhos justos e corruptos. Quando Long Shen puxou aquele sabre aterrorizante, todos ficaram completamente maravilhados. Neste momento, Long Shen parecia um deus incrivelmente imponente. Dung dung. Mas um sino de repente começou a tocar repetidamente, fazendo com que a expressão de Keming mudasse imediatamente. Algo aconteceu. Todos se apressem para a Praça Xuantian. Depois de dizer isso, Keming desapareceu diante dos olhos de todos. Todos já estavam alarmados. Em todo o tempo no mosteiro, aquele sino nunca tocou várias vezes. Mas desta vez tocou 9 vezes. Embora não soubessem o que isso significava, tinham certeza de que devia ser algo importante. Este é o sinal para uma assembleia de emergência. Todo mundo se apresse. Long Shen colocou o sabre em seu ombro e começou a correr, mas depois de dar alguns passos, ele percebeu que todas as pedras abaixo dele estavam quebrando. O sabre era muito pesado. Mesmo ele foi incapaz de se apoiar contra ela, e assim o peso foi transferido para o chão abaixo dele. Embora ele não soubesse o peso exato do sabre, ele poderia dizer que definitivamente não era muito mais leve do que o porrete de Wild. Sem convocar seu anel divino, ele não conseguiu usá-lo. E mesmo quando ele tivesse seu anel divino, ele mal conseguiria usá-lo. Se ele realmente quisesse ser capaz de empunhá-lo normalmente, isso exigiria que ele convocasse a armadura de batalha Feng Fu. Agora não era hora de pensar no sabre. Ele o colocou em seu anel espacial e trouxe todos correndo para a Praça Xuantian. Quando chegaram à praça, todos levaram um susto. Todos os mais de 30 anciãos do mosteiro, uma centena de aplicadores da lei e mais de 2.000 discípulos se reuniram aqui. Ling Yunzi, Keming e Tu Fé estavam solenemente parados na frente, olhando para todos. Assim que todos chegaram, Ling Yunzi explicou: "Deixe-me dar uma notícia a todos vocês. Desta vez você não terá que invadir o território do caminho corrupto para o julgamento." As palavras de Ling Yunzi imediatamente causaram um alvoroço. Algumas pessoas até pareciam desapontadas. Eles passaram 2 meses se dedicando ao cultivo. A maioria deles já havia alcançado o primeiro estágio celestial da transformação do tendão, enquanto os discípulos da Aliança Céu-Terra já haviam alcançado o segundo estágio celestial. Eles aumentaram loucamente sua força para o julgamento do Karanp Devil. Eles planejavam usar toda a sua força para cortar os discípulos do caminho corrupto, moderando suas próprias vontades e deixando-se tornar verdadeiros especialistas. Além disso, as recompensas do julgamento eram muito atraentes. Apenas alguns discípulos do caminho corrupto poderiam ser trocados por uma quantidade exorbitante de pontos. Esses pontos poderiam ser trocados por mais recursos do mosteiro, que eram a maneira mais rápida de se fortalecerem. Eles se prepararam amargamente por 2 meses, tudo para que o julgamento fosse cancelado. Isso foi difícil de aceitar. Vendo a decepção deles, assim como a fúria de algumas pessoas, Ling Yunzi sorriu. Esta geração de discípulos foi muito mais corajosa do que as gerações anteriores. Muito provavelmente, aqueles ex-discípulos teriam relaxado ao ouvir esta notícia. Definitivamente não haveria decepção. No entanto, o julgamento não foi cancelado. Na verdade,
O julgamento está começando antes do tempo. O caminho da corrupção já nos invadiu. Discípulos do caminho corrupto já entraram no território do caminho justo, começando a abater impiedosamente seu caminho. Todos os discípulos do caminho justo estão se reunindo agora. Isso porque sempre que o caminho da corrupção nos invadir, eles começarão um massacre absoluto daqueles plebeus inocentes. A cada segundo que passa, mais vidas estão sendo perdidas. Então você não terá mais tempo para se preparar mentalmente. Daqui a pouco, todos vocês terão que se mudar. Todos ficaram chocados. Isso foi muito repentino. Eles ainda não estavam preparados. Como cultivador, você deve estar preparado para a batalha a qualquer momento. Você acha que os inimigos lhe darão um aviso antes de atacá-lo? Talvez eles digam olá, esperem você se aquecer e depois lutem. Tolos! Tufé não pôde deixar de gritar com raiva quando viu aqueles discípulos indecisos. Desta vez não é apenas o nosso mosteiro Xuantian. Os discípulos das outras seitas estão todos no comando de suas próprias regiões. Mas o campo de batalha pode mudar em um piscar de olhos, então você não pode aderir estritamente a essas regiões. Vocês terão que se defender e se ajudar mutuamente. Não deve haver nenhum conflito interno. E para esta operação, seu comandante será Long Shen. Todos os discípulos devem ouvir suas ordens, disse Ling Yunzi. Long Shen levou um susto. Ele seria o comandante encarregado de liderá-los. Então, como ele conseguiria seus próprios pontos? Se ele apenas comandasse todo mundo, ele não conseguiria nada. Vendo que Long Shen estava prestes a falar, Ling Yunzi o cortou. A pessoa mais capaz deve fazer mais trabalho e tem obrigações. Long Shen, como discípulo do mosteiro, você deve fazer sua parte. Este é o seu dever. Tendo um chapéu tão grande colocado sobre ele, Long Shen não tinha palavras para discutir com ele. Olhando para Tufé, ele viu Tufé sorrir para ele. Não se preocupe, Long Shen. Se sua exibição desta vez for boa, o monastério definitivamente não irá maltratá-lo. Daremos a você a posição de discípulo central, sorriu Tufé. Os lábios de Long Shen se contrairão. Uma posição de discípulo central era tão incrível. Tudo o que isso não significava era que ele seria capaz de obter uma grande caverna imortal para si mesmo e sua ração mensal aumentaria um pouco. Embora sua ração mensal não fosse tão alta agora, ele ainda vivia em uma grande caverna imortal e podia comer as iguarias de tio todos os dias. Se ele se tornasse um discípulo central, ele não teria que sair. Long Shen sentiu que o mosteiro estava realmente sendo muito mesquinho com ele, mas ele também não podia responder. Era como Ling Yunzi disse, ele tinha um dever para com o mosteiro. Como se visse através do pensamento de Long Shen, Tufé continuou, não menospreze o status de um discípulo central. Anteriormente, uma posição de discípulo central pode não significar muito para você, mas o reino secreto de Jiuli está prestes a se abrir. Esse é um espaço que foi deixado para trás desde a Era Antiga. Existem inúmeros tesouros e heranças a serem obtidos lá. Se você conseguir uma oportunidade que desafie o céu, sua base de cultivo pode subir aos céus. Reino secreto de Jiuli. Long Shen ficou surpreso. Ele não sabia por quê, mas quando ouviu aquele nome estrangeiro,
Seu coração começou a bater forte. A estrela Feng Fu na sola do pé começou a circular loucamente fora de seu controle. Long Shen estava completamente perplexo. Para a estrela Feng Fu fazer um movimento tão grande por conta própria, isso significava que ela tinha uma relação com o reino secreto de Jiuli. Você não precisa fazer mais perguntas sobre isso. Tudo o que você precisa saber é que apenas discípulos do núcleo podem entrar naquele lugar, e as vagas são limitadas. Então você tem que aproveitar essa oportunidade. Todos nós pensamos muito em você. Quanto a se você pode obter uma posição de discípulo central, isso dependerá de quão bem você se desempenhe desta vez. Tu Fé deu um tapinha sincero no ombro de Long Shen. Esta foi uma sedução nua, mas Long Shen estava impotente sobre isso. Por alguma razão, ele teve a premonição de que havia algo de que precisava dentro do reino secreto de Jiuli. E era muito provável que esse algo estivesse relacionado à arte corporal hegemônica das 9 estrelas. Com um sentimento tão profundo, a única coisa que Long Shen pôde fazer foi acenar com seu consentimento. Obrigado, líder da seita, por sua confiança. Farei o meu melhor. Long Shen fez uma reverência. Esse tipo de sedução era irresistível, então ele não se incomodou em discutir. Ling Yunzi sorriu. Bom? A partir de hoje, você será o general comandante desta operação. Se alguém se atrever a não ouvir suas ordens, você tem autoridade para puni-lo diretamente da maneira que quiser, inclusive tirando sua vida. As palavras de Ling Yunzi deixaram os discípulos da Heaven's Alliance extremamente entusiasmados. Eles estavam extremamente orgulhosos de ter Long Shen como seu comandante. Isso é inaceitável. Mas de repente alguém se levantou e gritou, fazendo com que todos olhassem. Ele era um discípulo interior. Líder da seita, temos inimizade e ódio contra Long Shen. Se você der a ele a posição de comandante, ele não poderia simplesmente fazer alguns pequenos truques para matar todos nós, gritou aquele discípulo. Ele tinha acabado de falar quando uma grande mão o agarrou e o jogou para fora. O dono daquela mão era Guiyang. Aquele discípulo era um de seus subordinados. Depois de expulsá-lo, Guiyang se curvou para Ling Yunzi. Meu subordinado foi desrespeitoso. Por favor, me dê sua punição, líder da seita. Ling Yunzi não reagiu muito, não demonstrando nenhum desagrado. Ele perguntou curiosamente, você tem algo que queira dizer? Guiyang balançou a cabeça. Não tenho nada de bom para dizer. Estou convencido de que com o personagem de Long Shen, ele não faria nada disso. Ele desdenharia usar tais truques. As palavras de Guiyang assustaram a todos, incluindo Long Shen. Quem teria pensado que Guiyang diria algo assim? Correto? Não temos objeções em ter Long Shen como comandante. Surpreendentemente, até mesmo Lei Qiansang saiu para falar. Isso intrigou muitas pessoas. Eles claramente tinham uma profunda inimizade entre eles. Eles não estavam com medo de Long Shen tornar a vida difícil para eles. Desta vez, eles enfrentariam aqueles incrivelmente cruéis discípulos do caminho da corrupção. Long Shen poderia fazer um único pedido que os colocaria em perigo extremo. Nada mal, nada mal. Ling Yunzi assentiu com um pouco de elogio.
Mas quão poucas pessoas perceberam a verdadeira razão pela qual Guiyang e Lei Qiansong eram tão magnânimos. A força de Long Shen atingiu o ponto em que até mesmo seus inimigos foram convencidos por seu poder. E mesmo seus adversários não tinham a menor dúvida sobre seu caráter e moral. Chefe, aquele discípulo que havia sido expulso entrou em pânico. Ele estava prestes a dizer algo quando Guiyang acenou com a mão para cortá-lo. Em vez disso, ele se virou para Long Shen. Posso lutar ombro a ombro no campo de batalha com você? Guiyang perguntou a Long Shen. Long Shen olhou para Guiyang e sorriu levemente. Se você está disposto a me dar as costas, então naturalmente não vou trair sua confiança. Guiyang de repente riu com vontade. Bom? Então minha vida estará em suas mãos. O coração de todos estremeceu. Nenhum deles pensou que Guiyang abaixaria a cabeça para Long Shen, e tão publicamente também. Lei Qiansong queria dizer algo também, mas mesmo depois de muito tempo, ele não conseguiu fazê-lo. Embora ele definitivamente apoiasse Long Shen, ele não conseguia abaixar o rosto assim. Ele suspirou, incapaz de ser tão magnânimo quanto Guiyang. Long Shen olhou para todos. Os ressentimentos anteriores do mosteiro acabaram agora. Tenho certeza que todos vocês sabem que tipo de pessoa eu sou. Contanto que você não me traia, então eu, Long Shen, estou disposto a sangrar até minha última gota de sangue por qualquer um de vocês. Aqueles que estamos enfrentando são os discípulos do cruel caminho da corrupção. Não posso prometer que cada um de vocês será capaz de sobreviver, mas posso prometer que nos momentos mais perigosos, com certeza estarei na frente para enfrentá-los. Ele não fez um discurso apaixonado. Ele apenas lhes deu uma promessa simples. Mas essa simples promessa atingiu como um martelo o coração das pessoas. E isso fez com que todos eles se agitassem, com o sangue subindo. Song Mingyuan, Li Ti e os outros discípulos centrais sentiram como se seu sangue estivesse fervendo, querendo imediatamente matar seus inimigos. Tang Wan'er olhou para Long Shen com adoração completa. Quando Long Shen estava realmente falando sério, ele era um herói capaz de apoiar o céu e a terra. Ela gostou desse Long Shen, o verdadeiro Long Shen que era digno de adoração. Ling Yunzi sorriu. Long Shen realmente era um líder nato. Ele nem precisou gastar nenhum esforço para levantar imediatamente o moral de todos. Ling Yunzi acenou com a mão e centenas de enormes bestas mágicas voadoras voaram, descendo na praça. Eles eram surpreendentemente todas as montarias voadoras de terceiro escalão. Mudar. Capítulo 235. Mate. Long Shen e os discípulos principais estavam reunidos em cima de uma enorme besta mágica voadora. Long Shen pegou uma página de pele de animal e apontou para um ponto. Desta vez, o caminho corrupto nos invadiu daqui. A invasão deles ocorreu 18 horas atrás, e com nossa velocidade de voo atual, devemos levar cerca de 6 horas para chegar lá. Os discípulos do caminho corrupto são incrivelmente sedentos de sangue e irão massacrar os plebeus inocentes como uma espécie de julgamento. Daqui a pouco, quando a gente chega, a gente não tem tempo de se ajustar. A cada momento que esperamos, incontáveis plebeus estão morrendo. Eles assentirão. Desta vez aconteceu muito de repente, e eles não tiveram o menor tempo para se preparar. Originalmente,
eles deveriam ter iniciado, mas o resultado foi que o inimigo já havia tomado a iniciativa. Esses idiotas do caminho corrupto, o que eles estão pensando? Por que eles são tão maus? Eles não se importam com a vida dos outros. Lit não pôde deixar de exclamar com ódio. Os outros também não entenderam. Mesmo os especialistas do caminho corrupto ainda tiveram que ter uma mãe e um pai que os criou. Como eles poderiam ser tão desprovidos de qualquer humanidade? Long Shen respondeu: você simplesmente não entende o que eles estão pensando. As pessoas do caminho da corrupção têm sua própria crença e convicção. A crença deles é muito simples: seleção natural. Eles acham que uma pessoa deve ser forte, e os fracos são apenas trampolins para os fortes. Os fracos são apenas acessórios, enfeites para destacar os fortes. E então, a coisa em que eles mais acreditam é a força. Força é tudo para eles. Enquanto tiverem força, podem liberar todos os seus desejos sem limites, independentemente de qualquer moralidade. Como pode haver pessoas tão perversas? Exclamou Tangvanher. Eles eram todos humanos, mas como suas ideologias eram tão diferentes. Long Shen disse levemente: isso é só porque você não entende o quão formidável é ter uma crença. Uma convicção em uma crença significa que toda a sua mente e espírito estão devotados. As pessoas do caminho da corrupção acreditam firmemente que suas ações são as mais corretas. Eles acreditam que as regras dos deuses celestiais tornam este mundo uma sobrevivência do mais apto. E assim suas ações estão de acordo com os taus celestiais. Quanto às ações do nosso caminho justo de proteger e ajudar uns aos outros, isso é contrário às regras de eliminação natural do Deus celestial, e então eles acreditam que estamos desrespeitando os céus. E assim eles tratam a morte de discípulos do caminho justo como tomar o lugar dos céus para nos punir. Além disso, eles não sentirão a menor culpa. Matar pessoas é sagrado para eles, e eles estão dispostos a cometer todos os tipos de coisas que consideraríamos crimes. Mesmo depois de morrerem, eles acreditam que desde que lutaram pelos deuses celestiais, os deuses celestiais os abençoarão e cuidarão deles. E assim os verdadeiros discípulos do caminho corrupto não temem muito a morte. As palavras de Long Shen causaram um calafrio através deles. Todos eles ouviram que os discípulos do caminho corrupto eram selvagens e cruéis, então esse foi o motivo. Eles realmente são um grupo de loucos. Um dos principais discípulos balançou a cabeça. E esta também é a razão pela qual você absolutamente não pode mostrar nenhuma misericórdia contra eles quando a luta começar. Não tente agir com algum tipo de caráter nobre, humanidade, perdão ou esperança de reformá-los. Isso é apenas tolice, uma tolice que vai custar caro. Você não apenas acabará se matando, mas também envolverá aqueles que estão atrás de você, fazendo com que morram com você. Isso é o que realmente significa morrer com os olhos bem abertos em ressentimento, alertou Long Shen solenemente. Em particular, ele estava olhando para Tangvanher e Ezequiel. Ele sabia que aquelas duas mulheres tinham um coração mais mole, especialmente Tangvanher. Se eles acabassem sentindo pena de seus oponentes e acabassem se contendo, então eles realmente estariam perdidos. E uma vez que os discípulos principais morressem, os discípulos atrás deles teriam seu moral despencado para o fundo do poço. Não se preocupe,
eu definitivamente não vou mostrar nenhuma misericórdia. Tangvanher respirou fundo. Long Shen sorriu levemente e acenou com a cabeça. O coração mole de Tangvanher também tinha seus pontos positivos. Ela apreciava seus subordinados e, por eles, definitivamente não mostraria nenhuma misericórdia. Varrendo seu olhar sobre todos, Long Shen disse solenemente: ainda temos alguns membros aqui que não despertaram suas marcas ancestrais. Você quer despertá-los? Os corações daqueles discípulos centrais começaram a bater forte. Anteriormente, eles ouviram que Long Shen havia usado algum tipo de técnica secreta para ajudar Song Mingyuan, Li Chi e Lu Ke a despertar suas marcas ancestrais, fazendo com que ficassem cheios de inveja. Mas Long Shen manteve essa técnica em segredo e não a compartilhou com todos. Agora seus corações batiam de excitação. Se o irmão mais velho, Long Shen, puder ajudar a despertar nossas marcas ancestrais, estaríamos dispostos a fazer o trabalho de um cachorro para você, disse um dos principais discípulos entusiasmado. Sua família já havia começado a declinar. Por sua geração, seu sangue ancestral já havia se tornado extremamente fraco. Se ele não pudesse despertar sua marca ancestral, sua herança de linhagem terminaria com ele. Os outros também olhavam fervorosamente para Long Shen. Despertar a marca ancestral era muito importante para eles, talvez até mais importante do que suas próprias vidas. Foi uma missão que a família lhes deu, e também uma espécie de glória. Não posso ajudá-lo a despertar suas marcas ancestrais. Tudo terá que contar com você. Li Chi, conte a todos sobre como vocês despertaram suas marcas ancestrais. Li Chi assentiu e contou a eles o que havia acontecido naquele dia. Ele não omitiu nada, contando até como havia sentido um desespero absoluto diante da morte. As pessoas que estavam ouvindo ficaram estupefatas. Eles eram exatamente como o trio Song Mingyuan era no começo. Nenhum deles havia pensado que esta era a forma correta de despertar suas marcas ancestrais. Agora que Long Shen mencionou isso, eu me lembro quando despertei minha marca ancestral, foi por causa da minha irmãzinha. Eu a trouxe secretamente para as profundezas das montanhas para caçar. Mas acabamos nos deparando com uma poderosa besta mágica. Não consegui derrotá-lo e vi que minha irmãzinha estava prestes a ser morta. Naquele momento, senti como se tivesse enlouquecido, e algum poder insondável explodiu de mim, e de alguma forma consegui matar aquela besta mágica. Só mais tarde percebi que de alguma forma havia despertado minha marca ancestral. Guiyang de repente percebeu porque conseguiu despertar sua marca ancestral. Quando você sentir que sua vida está em perigo, você poderá explodir com 10 vezes mais força. Mas quando você sentir que alguém precioso para você está prestes a morrer, você será capaz de explodir com um poder que ultrapassa sua imaginação. Proteger também é uma espécie de crença. Pode permitir que você avance sem medo da morte. Então, se você quiser despertar suas marcas ancestrais, isso exigirá que você exploda com um poder que supera os limites do seu corpo. Só então sua mente extrairá esse poder de linhagem profundamente dentro de você. Mas se você não tem nada para proteger, será impossível para você entrar em erupção com tanto poder. Se estiver apenas protegendo sua própria vida, a probabilidade é muito baixa. Se quiserem despertar suas marcas ancestrais,
isso dependerá de vocês. Depende se você realmente valoriza ou não seus companheiros, se valoriza ou não a vida deles, explicou Long Shen. Ele havia explicado a eles o melhor que podia. Quanto ao sucesso, tudo dependeria deles. Long Shen continuou, desta vez é uma verdadeira batalha sangrenta. O objetivo de cada um de seus ataques é matar seu oponente. É muito diferente de quando você luta normalmente. Se você não conseguir mudar seus hábitos, quem morrerá será você. E para permitir que tantos discípulos quanto possível sobrevivam, será necessário seu encorajamento para aumentar a confiança deles. Cada vez que a batalha começar, mostre sua melhor demonstração de poder. Use toda a sua força para matar seus oponentes da maneira mais perfeita possível, entendeu? Nós entendemos. Faremos isso a todo custo, eles responderam apressadamente. Long Shen havia contado incansavelmente a todos eles sua técnica secreta. Aquelas pessoas, que ainda eram um pouco contra ele, imediatamente sentiram todo o seu descontentamento desaparecer para ser substituído por gratidão e respeito. Long Shen assentiu. Ele se virou para uma certa mulher, irmã aprendiz Senior Tio, caberá a vocês fornecer apoio. Vou manter um grupo de pessoas para proteger vocês. Essa mulher era Tio do Healing Hall, que veio para a facção Revanars no começo para curar suas feridas. Mas naquela época, um pequeno contratempo ocorreu porque Lu Chuan queria mostrar suas habilidades na frente de Tang Wan'er e acabou levando um tapa na cara de Long Shen. Não se preocupe. Nós vamos com tudo, assentiu Tio. Ela trouxe todos os discípulos do salão de cura. Isso na esperança de que qualquer discípulo que acabasse ferido pudesse ser curado imediatamente. Uma razão era manter a força de combate máxima de todos, enquanto a outra razão era a esperança de reduzir quantos discípulos acabariam morrendo desta vez. Se um discípulo acabasse sofrendo um ferimento grave e com risco de vida, as pílulas medicinais não seriam suficientes. Mas se um discípulo do Healing Hall fosse imediatamente ajudar, havia uma grande chance de que a pessoa pudesse ser salva. No entanto, os membros do Healing Hall não possuíam alta capacidade de combate e, portanto, precisava haver algumas pessoas para protegê-los do perigo. Aquele Lu Chuan também veio. Certifique-se de dizer a ele que, se ele ousar jogar qualquer jogo obscuro, cortarei imediatamente sua cabeça para usar como uma bola de chute, disse Long Shen. Tio riu, você não precisa se preocupar com isso. Depois que você matou o Uchi, ele se comportou completamente. Ele definitivamente não fará nada. Long Shen assentiu. Ele não estava tão preocupado com ele fazendo algum truque, mas ele estava um pouco preocupado com ele não usar todas as suas habilidades para curar a todos. No entanto, com Tio para ficar de olho nele, ele não estava tão preocupado. No campo de batalha, todo discípulo deve carregar pelo menos 3 sinalizadores luminosos. Além disso, eles não podem mantê-los em seus anéis espaciais, ou não terão tempo para eliminá-los em um momento crítico. E ao usar o sinalizador de sinalização, lembre-se de atirar em um ângulo inclinado. Se você vir algum sinal subindo, suponha que os discípulos do caminho corrupto roubaram os sinalizadores e armaram uma armadilha. Long Shen continuou a explicar uma grande quantidade de estratégias e táticas usadas no campo de batalha.
Os discípulos do caminho corrupto eram todos cultivadores e não um exército regular, e por isso não era provável que eles conhecessem tantos truques, mas era melhor estar preparado para o caso. Talvez algo que ele estivesse dizendo fosse suficiente para salvar a vida de um discípulo, então seu discurso prolixo valeria a pena. Enquanto Long Shen explicava sua implantação, as bestas mágicas voadoras não pararam para o menor descanso. Bestas mágicas voadoras de terceiro escalão eram extremamente rápidas e não precisavam de muito descanso. Uma cadeia de montanhas foi lentamente substituída por grandes planícies. Havia algumas pequenas aldeias lá. Enquanto sobrevoavam uma certa aldeia, todos sugavam um suspiro frio. Vendo cadáver após cadáver, o sangue em seus ouvidos começou a pulsar e a intenção de matar surgiu deles. Esses malditos bastardos! Algumas pessoas amaldiçoaram com os dentes cerrados. Uma aldeia de centenas de pessoas agora estava cheia de cadáveres. Havia idosos que já tinham cabelos brancos e também bebês com apenas alguns meses de idade. Nenhum deles ainda estava vivo. Avance! Long Shen de repente se levantou e rugiu: irmãos, os discípulos do caminho corrupto estão logo à frente massacrando plebeus inocentes. A batalha de hoje não é um julgamento, mas uma verdadeira batalha de vida ou morte. Esta batalha não é por pontos ou glória. Esta batalha é apenas para testemunhar nosso sangue quente. Use as armas em suas mãos para cortar suas cabeças. Mate todos eles. Matar. 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 A cena abaixo deles imediatamente provocou todos os seus corações. Todos os olhos estavam completamente vermelhos. Eles estavam originalmente nervosos com a luta, mas depois de ouvir o grito de guerra de Long Shen, todos começaram a gritar loucamente, uma aura assassina surgindo no céu. De repente, uma pequena cidade apareceu diante deles. Havia dezenas de discípulos do caminho corruptos vestidos de vermelho cortando os plebeus inocentes com seus sabres. A cidade inteira foi tingida de vermelho. Uivos de dor encheram o ar. Long Shen foi o primeiro a pular das bestas mágicas, atacando diretamente os discípulos do caminho corrupto. Matar.